Destaque Nacional com Carmen Cestari. Carmen Cestari, hoje é sexta-feira. Qual é o... já lembrei qual é o destaque desta manhã, o destaque nacional. Pauta bomba. Pautas bombas. Se fosse uma só, tava bom, né? Não satisfeito com uma, né? Várias. 13, na verdade. 13? 13. Dia de hoje. Não, dia de... sexta-feira 13. Pronto. Né? Acho que nós não vamos ter apenas um dia conhecido aí como dia do azar, né? Sexta-feira 13, onde os gatos pretos, coitados, pagam o pato, que não tem nada a ver com isso. Né? Aliás, por falar nisso, né, gente, pelo amor de Deus, né? Chega de superstição, gatinho preto não tem nada a ver com azar ou com sorte de ninguém, são bichinhos inocentes. Mas de inocente não tem nada quem está lá no Congresso Nacional, né? Porque deputados e senadores fizeram um esforço concentrado aí, porque, afinal de contas, essa é a última semana antes do recesso, aquela folga, né, tradicional de meio de ano, se comportam como estudantes, né, como alunos. Né? Os alunos estão de férias ou vão entrar em férias merecidamente por 2, 3 semanas no máximo, mas os nossos nobres parlamentares entram em recesso e não se justifica isso, né? Não há explicação para esse recesso. E depois, mal voltam, né, para Brasília, porque eles vão entrar em campanha e aí é o salve-se quem puder. Vamos preservar o mandato, manter aí o mandato, porque temos muito a colaborar e realmente alguns têm mesmo a colaborar, têm feito algumas nobres exceções aí, têm feito um trabalho realmente bacana, mas a gente sabe que a imensa maioria, esmagadora maioria, trabalha na contramão dos interesses do Brasil. Pois bem, apelidadas de pautas bomba, propostas aumentam os gastos do governo ou dão benefícios para setores específicos que provocam queda na arrecadação. Foi esse o trabalho de esforço concentrado feito por deputados e senadores ontem, né, no Congresso, anteontem, na verdade, e ontem a gente teve o resultado, no Congresso Nacional, que poderão representar um impacto de pelo menos cerca de 72 bilhões de reais ao ano. Né? Não é apenas uma conta que vem, 72 bilhões de reais a fatura, que não, ao ano. Isso não está contando juros, tá? E já a dívida que já existe. Então, é mais essa conta aí. A meta permite déficit, que é a despesa maior do que a receita, de até 159 bilhões de reais. Esse valor, como eu disse, não inclui gastos com pagamento de juros da dívida pública. O Congresso Nacional, e ontem nós destacamos aqui, né, a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO, mas ao longo do dia de ontem foram vindo à tona os detalhes de toda a discussão no Congresso Nacional. E aí foram as pautas bomba, que são projetos que, na verdade, já estavam sendo discutidos nos últimos 3 meses, já estava tudo alinhavado, certinho, só que decidiram mudar de última hora. Entre eles, vamos lá, destacando, a anistia a multas da greve dos caminhoneiros, num custo aí de 700 milhões de reais. Anistia às multas de trânsito ou motivadas por decisões judiciais aplicadas entre 21 de maio e 4 de junho, em razão da greve dos caminhoneiros. O texto vai agora para a sanção do presidente. E a Advocacia Geral da União informou que vai recomendar ao presidente que vete essa anistia. A isenção de conta de luz para famílias de baixa renda, no valor de 742 milhões de reais, estimativa e o impacto. A reinclusão de empresas no Simples, impacto não informado. Ou seja, eles aprovam, né, um projeto aí que permite o retorno ao Simples Nacional. 470 mil empresas teriam sido excluídas em janeiro, 194 mil dessas parcelaram seus débitos e conseguiram retornar ao programa. 276 mil empresas serão contempladas pelo projeto aprovado no Congresso. A Receita ainda não informou qual é o impacto fiscal disso. Volta do benefício fiscal para fabricantes de refrigerantes. O impacto, 2 bilhões de reais. Rejeição dos vetos do projeto de lei do Fundo Rural.
13 bilhões de reais em 2018. Rejeição do veto do Simples Nacional, 7,8 bi em 10 anos. Transferência de servidores dos ex-territórios para a União, impacto de 2 bilhões de reais. Uma medida provisória aprovada no Congresso autorizou transferência de servidores dos ex-territórios de Roraima e Amapá e também de Rondônia para os quadros da União. Ou seja, servidores eram, né, desses estados aí, agora estão lá na União. Alterações da Lei Candir. Essa daqui é uma... Bota bomba nisso. São 39 bilhões de reais ao ano. Certo? Criação de municípios, minha gente. A gente tem pouco município. Tem pouco município, a gente precisa criar muito dinheiro. mais. Pouco município e muito dinheiro sobrando, inclusive no governo federal, para liberar. Aí pois é, impacto não calculado. Eles não calcularam o impacto, né? Não calcularam. Estabelece novos critérios para a criação, emancipação e fusão de municípios. Venda direto do etanol, 2,4 bilhões de reais. Marco regulatório do transporte de cargas, 8,6 bilhões de reais. Previsão de reajuste para servidores na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 4,4 bilhões. E aumento para agentes de saúde que não foi informado. O grande problema do Congresso Nacional, ontem, por exemplo, eu ouvi uma entrevista do presidente do Senado, né, Eunício de Oliveira, né? Senador Eunício de Oliveira, ele falando que ele saiu de lá tranquilo, porque tudo o que foi feito foi, na verdade, elaborado para reduzir despesas do Brasil. Né? O Congresso se esforçou, num esforço muito, né, num trabalho muito grande, concentrado, esforço concentrado, para que realmente o país tivesse medidas que saneassem a economia. Gente, foi a piada do dia, né? E aí, olhando, ouvindo aquela discussão, e o objetivo último e principal dos senadores e deputados ali é garantir o seu. Sabe por quê? Por exemplo, eles não querem se indispor com funcionário público, né? Vetando aí o aumento, enfim, e tudo mais. Eles não querem se indispor com ninguém. Então, é um pacote de bondades para garantir a eleição. Ninguém quer fazer o trabalho sujo de chegar e falar assim, não, para esse setor não vai ter. Gente, porque nós temos que pensar o Brasil nos próximos 10, 20 anos. Que se dane o Brasil, que se dane o próximo presidente, independentemente de quem seja. Uma bomba. O próximo presidente ou presidenta, né, eu acho horrível esse termo, mas enfim, seja quem for, vai sentar em cima de uma cadeira ejetora. Por quê? Tá com uma bomba na mão. Carmen, e você sabe que tem algo que é importante que o nosso ouvinte se intere. Como o nosso processo legislativo ele é complexo, as questões aprovadas no parlamento passam, com algumas exceções, pela sanção ou veto do presidente. Sim. O presidente tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Se ele não falar nada, automaticamente sanção aprovado. Tácita. O que acontece é o seguinte, em muitas situações é um jogo combinado. Claro. O parlamento diz, olha, eu tentei, eu atendi a sua reivindicação. Mas já se tem uma articulação para que o executivo vete. Como o Temer está com 5% de aprovação? E, na verdade, claro que no limite o parlamento pode, por maioria absoluta, derrubar o veto. Só que muitas vezes é um processo... A Constituição fala em 30 dias, mas isso nunca acontece. Em outras palavras, às vezes, infelizmente, as pessoas têm a visão, algumas corporações, alguns interesses, alguns legítimos, outros nem tantos, que eles tiveram alguma vitória, mas é uma vitória, na verdade, que não se configura. Ilusória. É mais enfim, o que se espera é que, eu sei que não é fácil, porque o parlamento legislativo dos poderes da República é o mais sensível à pressão. E é bom que seja assim. O judiciário, o ingresso em geral é pelo concurso, o próprio executivo é unipessoal, o parlamento que ele representa o conjunto do que nós somos, o que nós temos de bom e de ruim está no parlamento. Agora, espera-se que o parlamento tenha mais responsabilidade, né? E aí também o eleitor também, ele também tem que fazer a parte dele, né? Às vezes o eleitor, ele quase que pratica o engana que eu gosto. Ele sabe que algumas medidas não tem caixa, vai causar uma repercussão. Ou então, uma coisa que até a gente falava ontem, você comentava ontem, não lembro que assunto no intervalo aqui, às vezes a gente quer que
faça essa economia, mas não corte a nossa despesa, corte a despesa do outro, né? Sim. O cara quer estado mínimo não para ele, para o outro. Os meus benefícios eu quero garantir, do outro pode tirar. Enfim, mas espero que a gente, que o Executivo tenha o bom senso de não deixar que nossa crise fiscal se avolume com essas medidas sendo tomadas. E uma das coisas mais, já caminhando para o final aqui, uma das coisas mais perniciosas aprovadas, né, ontem, foi justamente essa questão da indicação política se manter. Né? Garantir a própria continuidade dessa barbaridade que a gente vê aí todos os dias nos jornais, na imprensa, que a gente infelizmente tem que falar aqui também, que é a indicação política transformar em guetos as nossas estatais, enfim, as empresas brasileiras de grande importância, onde esses grupos se perpetuam no poder. Rapidamente, Marquinhos, só para a gente encerrar aqui, né? Um belíssimo exemplo e que tem sido exaltado aí na imprensa, é a presidente da Croácia, né? A Kolinda Grabar-Kitarović, de 50 anos, é a primeira mulher a comandar esse país supernovo e que está na final da Copa do Mundo, segundo o próprio técnico, por um milagre. Ela está lá, né? Na Rússia, acompanhando. Ela pediu licença do cargo, né? Desse período aí de presidente. Vai ser descontado no salário dela de presidente. Ela foi num voo de carreira, ela pagou a própria passagem, foi ali em meio à torcida e estava numa arquibancada em meio à torcida ali. Quando o pessoal da FIFA percebeu que se tratava de uma chefe de Estado, a convidou para ir para a tribuna da FIFA, né, assistir aos jogos lá da Croácia. Tá aí um belíssimo exemplo. Aprendeu aqui no Brasil. Aprendeu. Ela está transmitindo para o mundo, né? Esse a aprendizado. Angela Merkel também, e talvez não seja coincidência serem duas mulheres, bem que aqui no Brasil a gente tem uma experiência, né? Não tanto. Mas em todo caso, exemplo, né? Mas a questão da austeridade acho que não é coincidência, porque a Angela Merkel também é conhecida pelo rigor que ela trata as questões do Estado e pessoal. Tanto é que quando ela viaja e o marido a acompanha, o marido paga do próprio bolso. Sim. Mas é questão tudo de aprendizado, né? Claro. Eu sempre falo isso para meus alunos. É questão de vergonha na cara. Não, mas também de aprendizado de cultura. A gente vai pegando bons exemplos, porque no Brasil também tem exemplos interessantes. E alguns países europeus que a gente hoje em dia reverencia, a própria Suécia, há 100 anos atrás eram países atrasados, corruptos. Então não está no DNA de nenhum povo. É aprendizado, é educação, é denúncia. E é também esperança, né? A gente tem que ir falando e percebendo onde aqui e acolá há mudança de comportamento. E se a gente for imaginar, em muitos setores está tendo uma mudança. Essa eleição mesmo, eu tenho a sensação que vai ser eleição com menos dinheiro circulando, Carmen. Porque agora o pessoal sabe que dá cadeia, né? É verdade. É isso aí, Marquinhos.